eu estou num momento, nesse seminário, que eu preciso escolher que caminho que eu vou tomar, sabe? Porque depois que aconteceu a ciranda, muitas coisas me vieram à cabeça, né? O que mais assim me chamou a atenção, por isso eu resolvi trabalhar a questão dos abusos, né? Das relações abusivas. É muito impressionante como cada pessoa, na sua infância e, às vezes, na sua adolescência, mas, sobretudo, na infância, né? Como cada um de nós, e por isso nós fazemos sintomas, e por isso nós, às vezes, fazemos escolhas totalmente estranhas, né, ao nosso discernimento, mas que tem tudo a ver com os posicionamentos sintomáticos de cada um, né, de nós. As escolhas dos amigos, as escolhas dos parceiros, as escolhas profissionais. Eu pensei, e eu vou dizer um pouco, talvez de uma maneira um tanto quanto velada, mas agora eu vou falar bem objetivamente. Eu acho que todos nós somos, de certo modo, sobreviventes de pequenos holocaustos, né? O traumatismo de se pertencer a uma família que você não escolhe, que lhe é trazida com o advento, né, da sua existência, o fato de você existir e de você estar para sempre, porque eu acho que é para sempre. A análise ela ajuda muito, ela nos adverte e nos coloca como sujeitos prevenidos diante das agruras, das dificuldades da vida, né? Mas ela não nos protege completamente. Quer dizer, que, de todo modo, nós, ainda que tenhamos muito percurso em análise, volta e meia a gente se vê enredado em situações que fogem completamente àquilo que a gente havia imaginado dessas situações. Então, você é reapresentado, né, a essas cenas de horror da sua infância. Você é pego de surpresa em situações que você não tem como evitar, porque a gente projeta, né, nas relações que a gente estabelece, de algum modo, a gente projeta ideais. A gente idealiza as relações e, de vez em quando, né, seja no trabalho, seja na relação erótica, seja nas relações de amizade, você se defronta, você é surpreendido com situações que são totalmente inesperadas e, muitas vezes, elas são profundamente traumáticas. Tereza, não seria exatamente o infantil, né? Esse infantil que permanece, né? Exato. A neurose... Do qual você não se livra. Não se livra. Isso. Eu, assim, para trabalhar essa questão das relações abusivas, que eu acho que é um assunto muito contemporâneo e que me parece que tem a ver... Eu posso estar equivocada, porque a minha preocupação quando eu começo a falar dessas coisas que eu ainda não tenho muita familiaridade no sentido da pesquisa em si, que eu ainda estou lendo sobre e tudo mais, a gente está trabalhando e eu espero que a gente desenvolva, a partir mesmo de outros caminhos para o ano que vem, para o evento do ano que vem, da Ciranda, mas que a gente possa continuar percorrendo
esses questionamentos, a partir do instrumento da psicanálise, né, que é a própria psicanálise, essas questões que dizem respeito à sexualidade e gêneros, porque não é só que isso é um assunto atual, é que eu acho que isso nos toca de forma muito singular, né? Cada um dos analisandos que a gente recebe na clínica. Então, tem muita coisa que é novidade no campo da sexualidade mesmo, dos gêneros, mas tem algumas coisas que são da própria situação, né, de sermos falantes e que, portanto, dizem respeito ao sexo como corte, né? A sexualidade ela é corte entre o quê e o quê? Corte entre o ser na natureza e você ser um falante, ser alguém portador da fala e do discurso e estar, portanto, submetido à lei das trocas simbólicas. Isso faz toda a diferença, me parece. E eu, pensando sobre a questão das relações abusivas, a primeira pergunta que me vem é o que faz com que determinados sujeitos não só se vejam enredados em relações abusivas, né, mas, de alguma maneira, durante um bom tempo, eles fiquem anestesiados em relação a esses abusos e tenham enorme dificuldade em se retirar, porque o primeiro movimento de todo sujeito diante do perigo, né? Qualquer animal diante do perigo, ele foge. O que diferencia o instintual dos animais do pulsional do homem, que faz com que ele se submeta, às vezes, por longos períodos, e, às vezes, com um desfecho fatal, a situações extremamente abusivas. Porque, vejam bem, quando a gente fala de abuso, não estamos falando só de abuso sexual, estamos, sobretudo, levantando o véu, e não é à toa que eu estou falando de véu, levantando o véu de situações, às vezes, extremamente sutis, mas profundamente abusivas, né? Então, eu penso que, para início de conversa, o que está em jogo é a pulsão de morte. É isso. Já começa lá atrás, na criança pequena que é abusada e não consegue abrir a boca para falar que está sendo abusada. Exatamente. Exatamente. Ela trava. Porque, na grande maioria das vezes, você está falando de abuso sexual, na grande maioria das vezes, o abusador, né, é alguém que, a princípio, é aquele a quem ela deveria, ou melhor, a grande maioria, tem uma relação de confiança. A grande maioria. Proteção. Isso. E, ao mesmo tempo, às vezes a criança, a gente está falando da criança, mas, enfim, eu vou chegar lá. A criança, ela se vê completamente sem recursos diante desse outro. Pode até não ser abuso físico, pode ser abuso verbal. E a criança está completamente submetida. Porém, o ponto é, o que acontece? O que é dessa criança submetida? Por isso que eu estava falando que todos nós, em maior ou menor grau, somos sobreviventes de pequenos holocaustos. Porque todos nós estivemos, na nossa infância, e, quiçá, às vezes, na adolescência, submetidos ao gozo daqueles que de nós se ocuparam, né? Aí então,
Você usou uma palavra há pouco que descreve tudo. Nós somos portadores, portamos as dores. Sim, sim, exatamente. Então, e essa relação abusiva, ela é sempre... E o Foucault, né, ele fala das relações de poder, né? É sempre uma relação de um jogo de poder, né? Onde alguém submete alguém que se vê completamente sem recursos. Ora, o que eu estou dizendo? Há um gozo nesse que submete um outro, e eu me interrogo se não há um gozo inconsciente neste que se deixa submeter. Você está dizendo que ele acha uma beleza? Não é isso, não. É uma coisa inconsciente. Por quê? Porque vai tocar nessas situações do infância ou da criança pequena sem recurso. Assistam Made, exato, do Netflix. É muito bom. Muito bem lembrado, exatamente. Eu ainda não assisti, mas vários pacientes estão me falando. É bom. Nossa, eu estou muito impactada. Impressionada, né? O enredo é muito legal. Né? A trama que se passa. Eu acho que é baseado exatamente nisso. Porque você não sabe o que te faz ficar completamente anestesiado. Uhum. E duvidando daquilo que você escuta e vê. Né? Uhum. Por quê? Porque isso é quase que um escotoma de situações da história infantil do sujeito. Situações de escotoma. Você, na infância, você sofre coisas. E há cenas da infância que é claro que muitas vezes os pais, na melhor das intenções, eles são absolutamente invasivos, abusivos, traumatizantes. Mas eles não se dão conta disso. E a criança também não se dá conta. Simplesmente ela está ali submetida, exposta e submetida. Ela é o sem recurso. Ela é objeto de situações às quais, por amor, por obediência, ou seja, lá por que razão for, ela está sem recursos. Então, o primeiro ponto, né, que eu quero sublinhar, que eu acho muito importante, é esse, de que em toda relação abusiva, o que está por trás da relação abusiva é um jogo de poder, um jogo, né? Onde eu ganho, você perde. Né? Essas pessoas, né, elas estabelecem relações, essas pessoas abusadoras, relações de forma patológica, que vão levar à deterioração progressiva do vínculo e, muitas vezes, o vínculo só se rompe com a morte de alguém. Né? Muitas vezes. Vocês veem a dificuldade, né? Porque também é uma outra coisa que eu fiquei me perguntando. Os parceiros de uma relação abusiva, há ali um certo encaixe. Né? O abusador ele vai testando os limites junto a esse outro. É isso que eu acho que a gente pode chamar de... Ele vai moldando esse outro. Ele vai amortecendo os efeitos do abuso. Até um ponto onde ele vê que o outro está completamente preso na armadilha. Né? Então, podem ser sujeitos cujo gozo, o abusador, advém da objetificação de um outro, submetendo-o às mais ignóbeis ações. Podem ser aqueles que projetam no outro a razão da sua miséria psíquica
e o atacam para estancar ou tentar amortecer a invasão opressiva que lhe vem de fora. Como entender essas vertentes do mesmo problema? Eu, assim, levanto uma hipótese de que, na grande maioria das vezes, por trás do abusador tem um perverso. Seja um perverso declarado, seja um perverso que ainda não teve oportunidade, porque muitas vezes o perverso ele passa muito tempo sem estabelecer, digamos, o objeto da sua perversão, sem estabelecer aquilo que vai efetivamente lhe fazer alcançar a especificidade do seu gozo. Porque, a rigor, sempre há gozo nas relações, sempre, em todas as relações. Mas o gozo perverso ele tem uma especificidade, que é justamente tirar do outro, né, a sua condição de sujeito, reduzir o outro a puro objeto de gozo, né? E vamos combinar que isso não é muito fácil de se achar alguém que possa ser moldado nesse lugar, né? Mas eu tenho uma outra hipótese, para além da questão da perversão, e aí os meus colegas analistas que me ajudem, por favor, porque eu levanto a hipótese que muitas vezes a gente pensa que se trata de um perverso, mas não é. Muitas vezes, Tereza, o que está em jogo ali posso é falar? uma psicose. Perdão? Posso falar? Posso falar? É um exemplo. Quem está falando? É Darlene. Darlene. Eu não estava te vendo, querida. Darlene. Olha só, vou Diga, trazer eu tô no celular. um fragmentozinho que não é da minha clínica. É a moça que trabalha aqui em casa, que tem uma escuta assim, impressionante. Ela trabalha há 15 anos numa outra casa, porque ela vai uns dias na casa de um, na casa de outro. Então, ela me traz o seguinte, tem um casal para quem ela trabalha que não tem filhos, eles estão juntos há 20 anos, e ela não consegue sair dessa relação. Pelos elementos que ela me traz, trata-se de uma psicose, ele tem uma coisa de uma errância, ele toma uma medicação, medicado lá, não sei por quem, e esses dias ele resolve parar a medicação. E avisa para ela, para a moça que trabalha comigo, eu parei de tomar a medicação. Ele dá um aviso para ela. Você sabe que é super inteligente, ele trabalha com informática, enfim. Eu parei de tomar a medicação. Aí ele dá um outro aviso. Ele fala para a mulher, que conta tudo para ela. Você está pronta para ser humilhada? Ele fala, você está pronta para ser humilhada? E no dia seguinte, ele tenta convencer essa moça para ir trabalhar todos os dias na casa deles. Eu falei, você não faça isso, porque é uma tentativa de deslocar, né? Porque ele tem uma dependência dessa mulher, estão 20 anos juntos. Não é? Então, tem todo um jogo, né, de deslocamento, mas eu faço a hipótese, pelo que ela me traz já há bastante tempo, Uma psicose ordinária. De uma psicose ordinária. Mas ele já teve surtos, sim, ele já teve. É mesmo. Sim. Mas o ato é perverso. O ato é perverso. Porque ele humilha. Ele humilha, assim, a mulher dele. Porque todos dois estão fora da lei, tanto o exatamente, quanto o psicótico. A diferença é que o perverso sabe da lei. E ele tenta, ele não é idiota, ele tenta driblar a lei. O psicótico, ele não está referido à lei porque simplesmente ela é inexistente para ele. A lei está fora incluída. O nome do pai, que é o significante, que sustenta a ordem das trocas simbólicas, não está lá. Não está lá. Então, são duas vertentes, me parece, bem diferentes, mas o resultado é o mesmo. Exato. Exato. E a gente tem que lembrar que o masoquismo também é uma forma, né, de possibilidade da perversão, né? Claro, e do gozo claro, perverso. Claro. Sim. Claro.
Então, como eu estava dizendo, no primeiro caso, a gente está falando das perversões. A partir de 1910, Freud apresenta-nos a perversão a partir do fetichismo. O seu paradigma, que é o paradigma das perversões, é o fetichista. Lacan o faz dizendo que o fetiche é o elemento fundamental de toda perversão. Encontramos essa elaboração sobre as perversões no capítulo 9 do seminário A Relação de Objeto, que é bem interessante, porque ele vai falar, ele tanto vai falar dessa questão das perversões, como ele também, num dado momento, vai falar sobre o problema das psicoses, por razões diferentes, né? No seminário Relação de Objeto. Mas o que nos interessa aqui é o que é possível entender do funcionamento psíquico nesses sujeitos e qual a eficácia, porque é isso que me interessa, de usarmos o discurso psicanalítico no sentido de um tratamento possível. No seminário A Lógica da Fantasia, que é um seminário de 66, Lacan enuncia que o grande outro é o corpo. E isso é, para mim, totalmente surpreendente e impactante. O que ele quer dizer com isso? O outro, grande outro, é o corpo. A gente pode pensar, de forma equivocante, que ele está falando do corpo significante, o que é verdade, mas também do corpo real. E essas duas vertentes, corpo significante, corpo real, estão articuladas e elas, na verdade, são, digamos assim, a materialidade desse corte radical entre o que é ser falante e o ser na natureza, que é, de certo modo, digamos, a vertente do perverso, porque o perverso é aquele que quer dar livre curso à pulsão, sem nenhum limite. Quero gozar sem nenhum limite. Quem é o limite? O limite é a lei simbólica, né? Meu desejo se estanca onde começa o outro, onde começa o desejo do outro. Tereza, mas o real também põe um limite aí. Sim. Porque é impossível, né? Tem algo do impossível. É impossível você ultrapassar o real. É impossível, porque por isso que o perverso, como se coloca, por exemplo, na Impostura Perversa, no texto do Sérgio André, ele tem muito cuidado com a sua vítima. E por isso eu estou falando das relações abusivas. Ele vai moldando a sua vítima para que ela esteja ali o tempo todo. Porque essa é a garantia do gozo. Ele é formiga, morde a sopra, para resumir a coisa, né? Então, vamos dar um exemplo. Tem uma paciente, né, que me traz uma situação que ela chega para mim assim, ela chega muito deprimida, muito. E ela havia sofrido situações de abuso sistemático no trabalho, situações profundamente humilhantes, mas nunca na presença de outros. E ela era uma pessoa extremamente competente, vem de uma cultura, outra, né? Extremamente competente. E a criatura, o que estava acima dela, que estava um posto acima dela, o chefe, portanto, era um desastre. Então, o tempo todo, ela, muito educadamente, que vem de uma cultura onde a educação é um valor, sempre apontava, né, os equívocos do chefe, dizendo, olha, isso que você está fazendo assim, eu acho que não vai dar certo por isso, por isso, por isso. Trazia os argumentos, dizia, olha, vamos por aqui. E ele arrasava com essa criatura. O fato é que isso foi num crescente,
até que essa pessoa não podia mais ir para o trabalho, ela não conseguia mais, ela começou a ficar muito mal. E começou a fazer sintomas corporais de alopécia, de depressão, nada mais depressivo do que a alopécia. Alopécia, psoríase, vários sintomas físicos, né? E é assim que essa pessoa chega para mim. E a partir desse, ela duvidava até do que ela estava dizendo na análise, de que aquilo era verdadeiro. Eu estou dizendo isso, mas eu chego a duvidar, né, de que, de fato, essa pessoa está me botando nessa situação, porque ele é o chefe, ele é o chefe, ele é o chefe, ele é o chefe. Eu repetia isso, né? Bom, então, eu diria que são essas situações onde o sujeito vai perdendo completamente a dignidade, a sua dignidade de sujeito, a sua dignidade, inclusive, argumentativa, né? Completamente. Então, esse sujeito ficaria reduzido à própria condição de objeto, né? Lacan vai nos dizer que só há gozo do outro a ser alcançado quando colocado na perspectiva do corpo. E isso também, ele diz isso também na lógica da fantasia. E é interessante, o que significa dizer que só há gozo do outro a ser alcançado quando colocado na perspectiva de corpo, do corpo? É porque o real do corpo estabelece o limite do gozo, não é mesmo? Então, no seminário, que eu fui fazendo assim, uma leitura em alguns seminários, no seminário De um Outro ao Outro, que é o seminário de 68 e 69, Lacan retoma a questão das perversões para dizer que a posição do sujeito é a de se fazer objeto a serviço do gozo do grande outro. Estou falando isso, né? A partir da perversão estabelecida, né? Ele, o perverso, é alguém votado a tapar o furo do grande outro. Por isso, Lacan diz que ele é alguém que só se interessa pela existência de um grande outro sem barra, descompletado, sem lei, né? E em 76, ele vai dizer, Lacan, que toda sexualidade humana é perversa se seguirmos bem o que nos diz Freud. Ora, todas essas referências teóricas recaem sobre alguns fatos clínicos que me parecem importantes. Um deles, o sem limites da ação perversa sobre um outro numa posição vulnerável. Mas esse que é vulnerável, será que ele não alcança também algo de um gozo masoquista? Desse masoquismo primário que é comum a toda constituição subjetiva? É uma pergunta, tá? Claro que existem casos onde a díade sadismo-masoquismo não é o que move a problemática ali do casal do abuso, né? O problema colocado pelo gênero de cada parceiro é também, me parece, alguma coisa que requer investigação. Eu estou falando isso, né, porque a gente pode dizer que a masculinidade é um fator preponderante nos casos de abuso. Será que há algo aí da cultura ocidental, ou mesmo da oriental, onde, quase que secularmente, os valores da masculinidade são preponderantes e são determinantes, por exemplo, que a gente sabe que no mundo todo, na grande maioria
dos abusos, né? Há uma preponderância do abusador no lugar do homem, né? Do macho. E as mulheres estão submetidas. Não será que... Desculpa, fala, pode falar. Não, termina a sua questão. Não, eu estou me interrogando se a questão do abuso... Gente, podem me jogar pedra à vontade, mas são as minhas questões. Se nós, mulheres, secularmente também submetidas à posição, desde dos primeiros cuidados, né, a sermos mais passivas, a coisa da feminilidade, a confusão entre feminilidade e submissão. Sim. Se isso não insidiosamente o que nos coloca numa posição de saída culpada para reagir. Mas será que é só isso? Eu tenho outras questões. Tem muito mais coisas. Não, tem muito mais. Mas sabe por quê? Aí é que querem me crucificar mesmo. Porque eu tenho perguntado, nossa, é uma coisa assim. Aí, quando alguém vem e rebate num debate, por exemplo, tem sempre alguém que coloca assim, muito bem colocado, quando eu coloco, e depois... Porque eu fico me perguntando qual é a parte das próprias mulheres nisso. Porque não, mas é isso que eu estou colocando. Essa agressão, o capricho e a loucura que habita as mulheres é impressionante. Mas então, Darlene, você está certa, mas isso não teria a ver com a educação, com a cultura, ao longo do século. Mas transmitida pelas próprias mulheres. Exatamente. Mas há 50 anos. Pelas próprias mulheres. Sem dúvida, Darlene. Mas tem 50 anos só que as mulheres falam. Exatamente. Pois exatamente. Até 50 anos atrás elas não falavam. Pois é, depende. Depende Mas também. Eu quero trazer um outro questionamento que eu acho que é importante. As relações abusivas também acontecem nas relações homoeróticas. Não é um problema só das relações de homem e mulher, de homem com homem, mulher com mulher. Existem relações abusivas a todo vapor. Sim. E o abuso dos caprichos maternos. Homem. E os abusos dos caprichos maternos. E os lugares, se a gente olhar as mães judias, as mães italianas, né? Que na minha sabe? Na minha casa, as mulheres tinham que limpar e os homens podiam sujar o tanto que quiserem. E eram as mulheres que mandavam a gente calar a boca. Não eram os homens, não. Não era meu avô, não era o meu pai, não eram nada machistas, nada. Eram as mulheres da minha família que eram machistas. Eram as mulheres que eram machistas. Durante muito Se a gente não se responsabilizar por isso, se a gente se cristalizar socialmente no lugar da vítima, estamos fodidas. Se a gente não questionar... Mas vamos lá, gente. Entendeu? Só mais um pouquinho, peraí. Mas eu acho, Tereza, só complementando um pouquinho, para que eles atuem machisticamente, é preciso que a mulher também aceite essa machice. É verdade. Aceita e transmita. Aceita e transmite. Se ela não aceitar, para cada homem machista, tem uma mulher machista que aceita esse lugar. É verdade. Tem um livro, Tereza, que a Companhia de Freud não chegou a publicar, mas eu corrigi a tradução. É um livro da Leila Marruane, A Jovem e a Filha. Mostra como o ódio materno se transmite para a filha, né? O ódio de sua própria condição. É impressionante, né? Como ela faz da filha. A Jovem e a Filha? A Jovem e a Filha. Eu tenho o arquivo dele, se eu quiser eu te mando. A Companhia de Freud não chegou... Vou pedir para ele editar, porque ele está voltando a editar. É ótimo, é excelente. Eu nem lembro quem é autor, escreve aqui para mim, por favor. Leila Marruane. Eu vou te mandar. Não é aquele ciúme, não, né? Porque o ciúme fala da relação mãe e filha.
Não. É um romance, é um pequeno romance, é uma história pessoal, é uma história, é a história dela. Darlene, imagine só na China, na época que as mulheres só podiam ter um filho, se nascia uma filha. Uhum. O horror que era. Uhum. Eu Elas davam uma a história filha, que eu... matavam a filha. Isso que eu ia falar, jogavam na Praça Vermelha a criança e deixavam lá. Os europeus, quando começaram aí, é que começaram a recolher essas crianças. Isso mesmo. Vamos lá. Então, Lacan, no Leturdi, vai nos dizer, olha só, que heterossexual é quem ama as mulheres, seja qual for seu sexo próprio. E esse adendo, seja qual for seu sexo próprio, é genial, porque está dentro do campo da nossa pesquisa, meninas. Né? Nesse sentido, é preciso entender heterossexuais como aqueles que fazem de sua castração um estilo de vida. Isto é, quem se apropria do corpo próprio, reconhecendo os seus limites, sejam físicos ou discursivos. E, por isso, justamente, porque apreendem os limites do seu próprio corpo, inclusive do corpo discursivo, aprendem a lidar com o corpo do outro, né? Até onde pode ir. Talvez esse seja o sentido de Philippe Solers ter colocado Lacan como uma das mulheres em seu livro Fama. Mas, afinal, o que estaria nos bastidores das violências verbais e físicas? O que leva alguém a ultrapassar os limites da lei que humaniza, das trocas simbólicas? Claro que podemos pensar em particularidades para cada tipo de abuso, mas parece-me que há um denominador comum, foi o que eu falei antes, pura pulsão de morte. Toda relação abusiva comporta e convoca o que não foi pacificado pela palavra, o que não recebeu a barra da lei das trocas simbólicas. Além disso, e talvez por isso, os conceitos de masculinidade e feminilidade são importantes para a nossa investigação. Claro que são dois significantes trazidos pela cultura, e suas interpretações são várias, dependendo da época e do país em questão. Porque, claro, gente, o que para nós a gente chama de masculinidade ou feminilidade não é o mesmo que acontece, por exemplo, nos países árabes. Não é. As palavras são as mesmas, os conceitos são traduzidos culturalmente de forma diferente. Então, a primeira coisa que eu queria colocar aqui para a gente discutir, bom, já coloquei um monte que vocês já falaram, nós já estamos discutindo. Mas o primeiro ponto assim, que realmente eu quero discutir isso. Até que ponto, né, uma cultura pode fazer calar os seus indivíduos? Né? Até que ponto? Porque me parece que o que há de margem de liberdade conquistado pela psicanálise, né, a menos que a psicanálise não chegue nesses lugares, é exatamente o fato de você poder dispor da sua palavra. E a sua palavra, não só ela te dignifica, mas como é ela que te dá lugar. Né? Então, para mim, assim, fica como questão, se não é a psicanálise, eu posso estar querendo colocar a psicanálise como panaceia do mundo, mas não é bem isso. Eu acho que talvez seja o discurso que muito mais do que o discurso feminista, muito mais do que as campanhas, né, contra sexismo, etc. O discurso analítico, ele nos apresenta não só essa margem de liberdade que a gente vive repetindo, mas ele nos apresenta
um instrumento de reflexão, né, para a nossa própria condição como sujeito, que é inquestionável, né? Então, por que será que, volta e meia, a psicanálise é atacada, mesmo por alguns que poderiam dela se servir? Eu sei por que eu estou falando isso, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Não. O que eu estou querendo dizer... Bom, então vamos lá. O que eu estou querendo dizer é que, mesmo dentro das comunidades LGBTQ+, há um preconceito em relação ao discurso analítico. Não há uma aceitação plena. Eles vão muito mais para as terapias comportamentais, para o Jung, né? Que é a coisa do inconsciente coletivo. A psicanálise, ela tem pouca entrada, né? Estou falando dessa comunidade, mas eu poderia falar de outra. Eu poderia falar, por exemplo, das comunidades negras, né? A psicanálise não é exatamente um instrumento comum, né? Não é. E eu me pergunto por quê. O que nós, analistas, temos a ver com isso? Essa é a questão. Eu acho que, em primeiro lugar, o que eu já escutei de pessoas mais simples é que é uma coisa elitizada, que a psicanálise é para uma elite. Mas eu acho que tem a ver também. À frente dos movimentos, não são necessariamente pessoas sem condições intelectuais e financeiras. Não. Eu acho que a elite está incluída não financeiro, não. Está incluído na questão cultural também. Ideológica, Cecília? Não, é de cultura, de educação, não é só financeira. Mas, Cecília, muita gente que está à frente são filósofos, são atores. Não é isso. Olha não só, Tereza. É só isso. Eu escutei de um jovem, né? Que Freud, por exemplo, era colonizador, branco, e escreveu o que escreveu no patriarcado. Quer dizer, isso me tocou profundamente. Assim, o que tem rolado enquanto discurso, né? No próprio meio universitário, por exemplo, né? Que quando eu pego um texto de Freud, é de uma complexidade tão grande, as pessoas não se dão trabalho de escutar o que Freud está dizendo. Quer dizer, justamente ele rompeu com tudo isso, ele rompeu. Pois é. Vocês lembram aquela moça que se transformou em rapaz? O Calu? Sim. O que ele, de volta e meia, cometa esse ato falho. O que ele disse, porque ele está ainda na transformação, né? A verdade é essa. Freud está lá na Europa, nós estamos no Brasil. Tem muito esse discurso na universidade. Ele branco, foi branco, colonialista, entende? Assim, e parece que chovendo molhado. Tem um pré-conceito. Como a gente vai quebrar isso? Pois é, mas as pessoas nem leem. As pessoas nem leem, nem nunca leram. Estão pegando esse discurso já pronto, de alguns filósofos, de alguns antropólogos, de alguns, sabe? E que tem essa e tem trazido essa coisa de que Freud é essencialista, de que a psicanálise é normativizante, no sentido de adaptar as pessoas. Olha só, eu me pergunto o que os analistas têm a ver com isso. Eu diria que o TCC é muito mais normatizante. É claro. Mas é claro, só é normatizante. A gente está entrando num terreno bem interessante, mas eu queria voltar para essa pergunta. O que leva, né? Porque eu também quero pensar, não quero demonizar o abusador. O abusador também é alguém que carrega uma situação de sofrimento psíquico. Não posso achar que ele é um demônio. Não, ele é um miserável. Ele é um miserável, subjetivamente falando.
Ah, Tereza, agora você vai proteger o abusador? Não, eu acho que a gente tem que olhar sobre dois aspectos distintos. O aspecto de quem sofre o abuso, que é um horror, que é trágico, mas o horror, né, desse abusador, que não pode não ter alguém na condição de abusado. Porque os dois estão assujeitados à pulsão de morte igualmente. Exatamente. Os dois. Exatamente. Estão assujeitados à pulsão de morte. Exatamente. A gente tem ainda 10 minutos que eu queria abrir para outras questões, porque nós estamos aqui nessa conversa, mas eu imagino que talvez tenham outras pessoas querendo falar. Márcia, pode comentar. Márcia. Márcia? Oi, estava ligando o microfone aqui. É porque eu estou no celular, deixa eu ver se eu coloco a câmera. Vamos lá. Primeiro, eu queria falar do sofrimento que é, na universidade, a gente fazer os alunos lerem, discutirem, né, e se apropriarem um pouco também desse conhecimento da psicanálise. Isso é algo, assim, extenuante, né? Esse é um ponto. Mas eu queria, Tereza, comentar o início da tua fala, que me tocou bastante, essa questão da pulsão de morte, que eu recortei assim pelas sutilezas da pulsão de morte. Quando você fala dos holocaustos, né? Eu fiquei pensando nessa pulsão de morte sutil que há no dia a dia, que há nas relações, e que vai familiares. um pouco assim... Oi? Familiares, relações familiares. E que vai assim como um canto de sereia. Foi assim que eu escutei assim, o começo da sua fala, né? Isso mesmo. Aquela coisa muito melodiosa que vai ensurdecendo o sujeito. Isso. E que faz com que ele não se torne invocante. Não estou nem falando de categorias, enfim, né, de estrutura, não é isso. Ensurdecendo e enceguecendo, as duas coisas, as duas pulsões ali. Aí eu queria te escutar um pouco mais em relação a isso, porque eu acho muito interessante a gente pensar em que o analista pode, talvez, questionar, né, e interrogar desse ponto. Olha, vou só desligar a câmera, porque senão não enxerga. Por isso eu falei de dicotoma, porque a criança pequena, no próprio processo de entrada no campo da fala e da linguagem, ela tem que se oferecer, e ela oferece o corpo próprio, né? E ela tem que se oferecer para estar ali, né, merecedor, entre aspas, do investimento versus amor do outro, que isso se mantenha. Então, ela tem que aceitar, né, ser moldada conforme o desejo do outro. Entretanto, isso traz um gozo a esse outro. Olha como o meu filho ou a minha filha é uma criança obediente, é uma criança isso, aquilo, ele já dorme sem fralda, ele já consegue segurar os esfíncteres. Tudo isso eu estou chamando de pequenos holocaustos, porque implica em você abrir mão, né, do que é instintivo, do que é o primeiro movimento. Por que, quando as crianças estão entre elas têm um comportamento infinitamente mais selvagem, né, do que aquele quando elas estão na frente de um adulto, e, sobretudo, um adulto a quem elas devem, entre aspas, tudo entre aspas, respeito. Entre eles são de extrema violência, né? As crianças, no estabelecimento mesmo das suas trocas simbólicas, né? Por quê? Porque estão ali entre iguais.
há uma disparidade subjetiva entre a criança e o seu outro. O seu outro, que eu estou dizendo, esse outro que é o casal parental, a babá, né? Há uma disparidade subjetiva e física. As duas coisas, né? Por isso eu estava falando. O processo educativo, ou se vocês quiserem, de aculturamento, eu posso dizer isso? De submetimento ao campo da fala e da linguagem, da cultura, portanto, de uma criança, né? É pela via do super-eu. Um super-eu que é estruturante, mas que, na saída do Édipo, ele tem um outro valor. Ele tem um valor, né? Como herdeiro do complexo de Édipo, ele tem um valor de voz imperativa. Então, você tem essa dupla vertente. Ele é estruturante e, ao mesmo tempo, né, como saída do Édipo, como resultado, né, do complexo de Édipo e, portanto, da efetivação da castração, você tem o quê? Você tem um super-eu que te impede de fazer ou dizer o que vem na cabeça. Que manda a própria função da renúncia, né? Que manda gozar e depois pune. Exatamente. É a renúncia que mantém a civilização. Sem isso, a gente está ferrado. Isso. Mas a gente no sofre livro disso. Vigiar e Punir, isso é muito evidente, que é desde o início. O sujeito, desde precoce, né? Bem do início, ele é vigiado, ele é assistido e vigiado, e ele é punido. Né? Então, essas relações de poder são muito, muito, muito precoces que elas se estabelecem. Voltando para o que você colocou, Márcia, realmente o timbre da voz faz toda a diferença. O timbre ameaçador de um abusador, ele remonta ao casal parental aonde o sujeito estava submetido. Bom, essa é a minha suspeita. E aí eu acrescentaria a sutileza desse abusador, né? Isso. Porque isso não é feito absolutamente, acho eu, de uma forma ameaçadora, né? E não é uma ameaça, pelo contrário, é um enredo, né? Uma coisa assim eu acho que de canto de sereia mesmo, né? De ir atraindo para a morte, né? E da parte daquele que é abusado, acho que essa questão da submissão, que acho que quando você fala do super-eu, que cala, né? Coloca realmente o sujeito lá no silêncio, né? Exatamente. No silêncio que é mortífero. Tem uma série muito legal que chama Impeachment, que exatamente fala do Clinton e da Lewinsky. Vocês lembram? A secretária? Mônica Lewinsky. Mônica. Então, é muito interessante. Uma série são 10 capítulos de 1 hora. E aí, por exemplo, para uma secretária que recebe um telefonema do presidente da República dos Estados Unidos, que poder é esse, né, de manipulação? Né? É verdade. Então, alguém fez uma pergunta interessante aqui também. Desculpe te interromper, Emília, termina teu raciocínio. Vale a pena dar uma olhada. Sobre a perversão do lado das mulheres. Fez uma pergunta. A Raquel fez uma pergunta aqui, deixa eu ler para vocês. Tereza, quanto às mulheres abusadoras, seriam elas perversas? Escuto mais sobre a perversão em homens abusadores. Essa é uma questão bem interessante. Olha só, durante muito tempo eu escutei, inclusive até lendo Lacan, né, que a gente teria que pensar nessa questão das perversões nas mulheres, porque a relação, parece que as mulheres, na própria relação com a sua prole, né, elas estabelecem
uma relação altamente perversa, né? Mas ela é sutil, ela é muito escamoteada, porque são os cuidados, são, né, esse jogo de sedução. Mas, os caprichos de fato, maternos, Tereza. Oi? Os caprichos Os caprichos maternos. Os filhos tomados para saturar, como Lacan fala, o apetite dessa mãe em relação ao falo, né? Tomados absolutamente de uma forma servil. Né? Quem experimentou isso diante dos caprichos maternos? Exatamente. Mas eu acho que a gente tem que pensar, sim, que existem mulheres perversas. Tem um filme, Relações Perigosas, se não me engano, que mostra isso claramente. É possível mulheres perversas? Eu creio que sim. E acho que a nossa contemporaneidade ela possibilita isso mais ainda. Né? Mulheres, por exemplo, em cargos de poder com os seus subalternos. Eu sei de uma situação, não posso falar o nome da deputada, que é assim, impressionante. É quase da ordem da sevícia. É uma coisa... Oi, quem está falando? Rejane. Diga, Rejane. Tudo bem com você? Tudo, Olha aqui, tudo. Eu já estou meio agregada à escola lacaniana de psicanálise. Que bom! Eu estava vendo um seminário ainda há pouco, escutando e participando, era sobre as lógicas da vida amorosa, era a primeira conferência do Miller. E tem a ver com essa questão que essa moça colocou. Eu fiquei meio voando na hora e não consegui perguntar. Sobre a perversão nas relações homoafetivas masculinas e nas femininas. E foi dito que a perversão seria muito maior na relação masculina, na homoafetiva masculina. Aí caiu na história nos homens eu tenho e ele tem. E nas mulheres eu não tenho e ela não tem. E por que não tem a ver com a função fálica, esse tipo de coisa? Eu acho. E na hora eu fiquei um pouco voando e não consegui retomar isso na hora do seminário. Quer dizer, por que será que nas masculinas essa perversão seria maior? O próprio Lacan ele vai dizer, né, que o homem ele fetichiza o falo mais facilmente. Tem uma passagem de um livro que eu estava trabalhando para apresentar hoje aqui para vocês, que é um livro que eu gosto muito, do Felipe Julián, chamado Psicose, Perversão e Neurose. Esse livro aqui. E ele vai, em um dado momento, falar um negócio bem interessante sobre isso. Ele está falando sobre... Ele está falando especificamente sobre o André Gide, né? E ele levanta essa questão, né? A propósito da fetichização do órgão sexual masculino, né? E como é gozoso para o abusador homem, né? Emascular o seu parceiro. A questão é essa, né? Agora, eu não estou achando aqui exatamente onde que ele coloca alguma coisa que me fez pensar nisso. Não estou achando aqui. Mas, enfim... E foi dito ainda há pouco que o fato de não ter o falo nas mulheres, no caso da relação homoafetiva, isso não impede que haja perversão também. Exatamente, também acho. As mulheres podem ser altamente perversas, né? Elas encontram nos filhos esse objeto, elas fetichizam os filhos. Mas, a despeito dos filhos, elas podem fetichizar outras relações. Sem dúvida, né? Sem dúvida. De uma mulher mais frágil. Na própria relação uma mulher mais frágil.
Uhum. É porque o falo não é um pênis. Exatamente. O falo não é um Ele pênis. um A gente não objeto- pode confundir. Ele é um objeto não encontrável, Exato. invisível, indizível. Uhum, uhum. Mas, Ele é o Tereza, significante de uma falta, né? Que pode estar, ele está em jogo tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Exato. Falando O- da anatomia. O Lacan vai Tereza. falar que a diferença é entre antes do véu ou depois do véu, na frente do véu ou atrás do véu. O Felipe Julian coloca esse esquema lá nesse livro coloca. dele. Nesse livro, exatamente. Tereza, Quem está querendo falar? Oi, Emília. Emília. Oi, Estão me Emília. ouvindo? Tô. Não, é interessante quando você cita o Gide, que ele tinha um casamento branco, quer dizer, ele tinha uma mulher, Exato. né? Mas ele, quando queria relações sexuais, ele ia para o Marrocos com meninos jovens. Muito Então, jovem. isso aí, muito jovens. Então, Ele, 14, Barra, poder, uma Roland relação Barthes. de poder cultural, uma superioridade econômica, quer dizer, então tudo Exato. isso entrava em jogo, né? Exato. Com André Gide, né? E ele fala uma coisa tão bonita, né, da Madeleine. Ele diz assim, que ele vai dizer: o amor que protege diz respeito a Madeleine, a que se tornará sua mulher, a única que ele amou. O grande acontecimento de sua adolescência foi a descoberta da dor de Madeleine diante da má conduta de sua mãe, que despreza o marido por um amante. Abominável segredo que a fazia sofrer, escreve Gide, descobrindo sua vocação. Ele vai dizer: eu sentia que naquele pequeno ser que eu já queria habitava um grande, um intolerável desamparo, uma mágoa tal que eu não teria demais todo o meu amor, toda a minha vida, para curá-la daquilo. O que eu poderia mais dizer? Eu havia até aquele dia errado na aventura. De repente, eu descobria um novo Oriente em minha vida. É lindo isso, gente. Do Si le Grand ne meurt. Né? Gente, era isso que eu tinha para trazer. Fica essa grande questão para a gente seguir se interrogando, e eu ainda estou buscando que caminho que eu vou dar para essas minhas pesquisas. Eu ainda não sei. Hoje eu trouxe essa questão das relações abusivas, que eu acho que a gente precisa explorar mais. Acho que tem mais coisa aí para a gente investigar. Não sei se as pessoas vão ler, mas está aí no chat. Tem um livro da Companhia de Freud, da Sophie de Mijolat Melhor, sobre a crueldade no feminino. É muito interessante esse livro também. Ela que organizou, tem vários textos de vários autores. Esse eu não tenho, Tereza. Muito bacana. Sim, mas nós temos. Eu vejo isso para você. Esse livro é maravilhoso. Eu não tenho. Uhum. E o Seminário 4 é muito bom para tratar dessa questão. Excelente. Ele é fantástico. Todo o Seminário 4, porque ele vai falar, no caso da jovem homossexual e de Hans, justamente, né, essa posição da criança diante do outro. O tempo inteiro ele vai tratar disso. Como metáfora e como metonímia. Né? Ok. Gente, bye. Obrigada, Tereza. Gente, boa noite. Tereza, daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias. Só, tem que lembrar, hoje é o meio feriado, dia dos professores. Uma semana que parabéns, teachers! Parabéns, teachers! Parabéns para nós. Para nós. Gente, obrigada, Tereza. Beijo, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau.